Olá, lidar com o ser humano é muito difícil. Eu acho que é uma das tarefas mais difíceis que tem é você lidar com o ser humano, porque é muito complicado. Eu acho mais fácil lidar com animais irracionais, porque pelo menos eles obedecem a seus donos por intuito, instinto, e são mais maleáveis. Mas nós, seres humanos, somos muito complicados. Você às vezes diz uma coisa, a pessoa entende outra. Você faz uma coisa, a pessoa interpreta como uma maldade. E você fica numa situação difícil. Eu imagino que Moisés não sofreu a guiar aquele povo do Egito. A coisa foi tão feia que nem ele mesmo entrou, de tão complicado que era. Isso são histórias que a gente vê e que a gente tira as lições para a nossa vida. Ninguém é bom para ninguém, nem o mesmo Jesus Cristo foi bom para todos, né? É tanto que a Escritura diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam, né? Então é complicado, gente. Você faz uma coisa para alguém na intenção de exaltar, de honrar, e muitas vezes você é mal interpretado, mal complicado. Às vezes você faz a coisa sem intenção. E isso faz com que as pessoas interpretem mal, quando na realidade são coisas que nem flui, nem contribui. Nem flui, nem contribui, né? Eu fico às vezes imaginando, como diz aquela música de Roberto Carlos, seria bom que os homens fossem civilizados igual os animais. Eu, pequeno, ouvindo essa música, eu não entendia a profundidade dessa frase. Seria bom que os homens fossem civilizados iguais aos animais. Interessante. Hoje eu estou compreendendo. Nós somos muito complicados. Muitas vezes nós fazemos tempestades com um copo d'água, né? Porque aquilo que é um copo d'água para mim é um oceano para outras pessoas. E você agradar todo mundo, nem mesmo Jesus Cristo, como eu falei, nem mesmo ele conseguiu agradar todo mundo. O que eu tirei com essa conclusão é o seguinte, que nós devemos seguir o nosso caminho, olhando para o nosso livre-arbítrio, a nossa consciência, sabendo que se não vamos agradar todo mundo, mas pelo menos nós temos que sermos felizes. A gente tem que ser feliz. Porque com certeza a gente vai desagradar alguns. E você sendo feliz, pelo menos você vai agradar você mesmo e algumas outras pessoas que querem também a mesma felicidade. Então, eu estou num grupo de pessoas ex-desigrejados, ex-religiosos, algumas pessoas que são religiosos, outros que não têm crença nenhuma. Mas você acredita que às vezes eu me sinto bem melhor no meio dessa variedades de crenças do que mesmo as pessoas que têm fé ou
aquelas que não têm, se denominam de não ter. O que eu quero dizer com tudo isso é que a gente tem que ser centro e não esquerda nem direita ao extremo. Não devemos ser extremistas, porque a extremidade de ambas as partes prejudica muito o nosso relacionamento do centro. Quando o indivíduo ele é centrado, ele tem uma fé centrada, ele sofre menos, ele decepciona menos e ele fica tido até como neutro, né? Às vezes não é nem neutro, é uma posição que você tem que você não quer estar em ambos os lados. Você quer estar observando cada detalhe de ambos os lados, da esquerda, da direita, porque aí você aprende com um e com o outro. A melhor parte que nós devemos estar é no centro, conservando o nosso centro. Jesus foi uma pessoa centrada. Ele conviveu com vários tipos de pessoas, com várias culturas, com várias ideologias espiritual, conviveu com todas essas pessoas e não teve queixa de ninguém. Pelo contrário, as pessoas tinham queixa dele. Jesus muitas vezes era acusado de comer com os bebarrões, mas ele não ligava. Ele continuava o seu caminho, abraçando rico, pobre, abraçando pessoas culturalmente falando diferente. No entanto, ele conseguiu fazer a paz com quase todos. E ele passou esse mesmo conceito a cada um de nós: seguir a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos, se possível, né? Diz até assim, se possível, seguir a paz com todos. Ele disse se possível porque não é fácil você ter aquela paz com todo mundo. Mas uma coisa é certa, a gente pode viver com gregos e troianos numa boa, desde que a gente respeite o lugar de cada um deles. E que eles nos respeitem também. Porque a partir do momento que eu parto para agredir o meu próximo, ideologicamente, ele vai também revidar. E isso faz com que a gente sofra consequências terríveis. A gente veja com maus olhos determinado grupo de pessoas. Então, seguir a paz com todos é uma orientação que eu aceito. Eu recomendo, né? Ninguém vai agradar a ninguém. A gente está num grupo que tem padre, tinha pastor, né? Pastor saiu. Tem membro de igrejas que visita igrejas, pessoas do sistema, pessoas que saem do sistema. Tem pessoas que creem em outro tipo de espiritualidade. Mas o mais interessante é que todos eles fazem com que a gente cresça. A gente fica observando um, observando o outro, e a gente vai chegando a um denominador comum. A gente se respeita e o nosso entendimento cresce. Então, era isso que eu queria dizer a vocês. Nós somos complicados, sim, porém existe uma solução. E o apóstolo Paulo disse: me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que a gente possa meditar nessas palavras e viver em paz com todos. Se possível, viver em paz. Até, muitas vezes, a nossa ausência quer dizer que nós vamos ter paz com aquele ausente. Amém?